Tudo bem? A palavra do Senhor em Colossenses 1,16 diz que tudo começa absolutamente nos céus e na terra, visível e invisível. Todas as coisas começaram nele e nele encontra o seu propósito. Amados, um escritor ateu, ele disse assim: ao menos que se admita a existência de Deus, a questão se refere ao propósito para a vida, não tem sentido. Então, queridos, o que eu quero dizer para você agora? A questão não é você. O propósito de Deus, o propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo os seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que você foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos deles e nasceu para cumprir esses propósitos de Deus. Então a procura pelo propósito, que é o sentido da vida, tem intrigado aí as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós mesmos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, como assim, o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições, os meus sonhos para o futuro? Mas concentrando-nos em nós mesmos, jamais desvendaremos o propósito de nossa vida. A Bíblia ela diz: a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as coisas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado da sua vida olhando para dentro de você. É provável que você já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer para si mesmo para que você foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, o que vai acontecer? Você não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o Criador ou o manual do fabricante vai poder mostrar a sua utilidade. Certa vez, uma pessoa se perdeu nas montanhas. Quando parou para perguntar como chegar ao acampamento dele, disseram-lhe assim: não há como você chegar saindo diretamente daqui. Você deve ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, amados, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo. O que você deve fazer? Você deve começar com Deus, com o seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. É somente Deus em que nós descobrimos a nossa origem, a nossa identidade, o que significamos, o nosso propósito, a nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída em nossas vidas. Muitas pessoas, elas tentam usar Deus para a sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus e não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos e não você usar a Deus para o que deseja. A Bíblia diz que nós não devemos ficar obcecados com nós mesmos nesses tipos de assuntos, pois leva a uma situação sem solução. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Eu já li muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito da minha vida. Todos os livros poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Então, os livros de autoajuda, queridos, até mesmo os cristãos, normalmente, eles propõem as mesmas etapas possíveis para achar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas, são todos assim. Defina em que você é bom, aspire grandes objetivos, vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico, queridos, que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao buscar uma meta, ser
se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem sucedido e cumprir o propósito para a sua vida são coisas absolutamente distintas. Você poderia alcançar os seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus criou você. Você precisa de mais do que conselhos de livros de autoajuda. A Bíblia diz: a autoajuda não é em absoluto uma ajuda. Sacrificar-se é a minha forma de você achar a si mesmo seu verdadeiro eu. Esta não é uma mensagem, queridos, de autoajuda que eu estou trazendo para você hoje. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar seus sonhos ou a planejar a sua vida. Não ensina a encaixar mais uma atividade em uma agenda lotada sua. Na verdade, essa mensagem ela vai ensinar você a fazer menos na sua vida, ao se concentrar no que mais importa. Ela o ajudará a você se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira opção é a especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, elas supõem, elas teorizam. Quando as pessoas dizem, eu sempre pensei que a vida fosse, elas querem dizer, esse é o meu melhor palpite que eu posso dar. Então, por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia, queridos, ela é um tema importante e ela tem a sua utilidade. Mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos apenas está supondo. Teve um senhor, um doutor Hugo, ele é professor de filosofia em uma universidade em Illinois. Ele escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando qual o significado da vida. Ele então publicou suas respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida e outros foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que respondesse aquela pergunta caso ele descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o que significa o propósito da vida. Trata-se de revelação. Nós podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Então, descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma forma. Pergunte para Deus. Deus não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revelou ao longo da Bíblia os seus 5 propósitos para a nossa vida. E a Bíblia é o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ela explica que nenhum livro de autoajuda ou filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, que Deus te determinou como a forma de aflorar o melhor de si em nós. Então, queridos, Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte da vida. Para descobrir o propósito para a sua vida, volte-se para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar sua vida sobre verdades eternas e não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido as nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre cada um de nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Esse versículo que nós lemos no princípio nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. E eu quero falar sobre cada uma dessas 3 descobertas. Em primeiro lugar,
você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Se você não tem esse relacionamento, eu em outras mensagens eu vou estar explicando para você a respeito dele. Em segundo lugar, Deus já pensava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por Deus para a sua vida é anterior até a sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua contribuição. Você pode escolher a sua carreira, você pode escolher o seu cônjuge, seus antepassados, os seus passatempos, muitas outras partes da sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. Em terceiro lugar, o propósito da sua vida cabe em um outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. É disso que eu quero falar com você durante algumas mensagens que eu vou trazer sequenciais. Andrei Bitov, ele era um romancista russo, ele cresceu sob um regime comunista e ateu. Mas Deus chamou sua atenção em um dia tão legal. Ele recorda que aos 27 anos de idade, enquanto ele viajava de metrô em São Petersburgo, ele foi dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus a vida não faz sentido. Repetindo-a, assombrando, ele repassou a frase como em uma escada rolante. Ele saiu do metrô e caminhou para a luz. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Não é verdade? Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Bom, queridos, esse foi o primeiro dia. Eu vou estar fazendo aqui algumas mensagens a respeito sobre o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Então, pense um pouquinho sobre a sua vida hoje. Pergunte quem você é em Deus e memorize esse versículo de Colossenses 1,16. É muito importante para você, e medite para você mesmo, apesar de todos os argumentos que tem ao seu redor, como você pode se lembrar de que a vida é na verdade viver para Deus e não para si mesmo, tá bom? Deus te abençoe, e eu quero fazer aqui uma série de mensagens a respeito desse propósito de Deus para nossas vidas.